E aí, meus caros, bem-vindos ao canal de Dimas Entregas. Eu sou o Jay McDowell. Hoje vamos falar sobre como lembrar o que se aprende, o vocabulário que se estuda. Porque muitas vezes a pessoa estuda muito vocabulário e depois dá conta que na hora de falar não tem nada na cabeça, né? Nada ficou. Isso causa travas. Será que isso acontece contigo? Então escreve aqui nos comentários já que Jay, eu esqueço tudo. E não esqueça de dar já o like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com teus amigos, tem aqui um botão compartilhar, dá like e se é novo aqui se inscreva no canal. Então, primeiro o problema que acontece, que faz com que você esqueça tudo que você aprenda, ou a maioria das coisas, é uma coisa, é o que acontece no processo de absorção. Quando a pessoa decide absorver, ou seja, aprender algo novo, tem uma primeira fase que eu chamo de absorção. Eu também muitos que estudam memorização sabem que chamam isso de absorção. Então, o que é a fase de absorção? É o que você faz para introduzir algo dentro de você, uma informação. E tem três coisas que influenciam se você vai guardar isso na memória a longo prazo ou na memória a curto prazo. Então, isso é o quê? Primeiro, a relevância. Isso é relevante para você. Isso é real para você. Será que você vai precisar disso? Depois, real, né? Se isso é real para você, será que isso é real para a tua vida? E contexto, nesse caso, tudo que você decidir aprender a partir de agora tem que ser relevante para você, real e contextual. Você tem que sentir uma ligação emocional, ou você tem que fazer com que isso tenha uma ligação emocional a você. Mas, Jay, como fazer assim? Por exemplo, quando você ouve uma informação, sei lá, na televisão, na rádio, o que te faz você contar para o teu amigo? Será que qualquer informação você ouve e vai contar logo para um amigo? Acho que não. Então, aprender inglês ou aprender qualquer outro idioma, também é importante que você escolha assuntos que são relevantes para você. Porque na fase de introduzir essa informação, tem que ser algo que para ti é real, é relevante. Mas como então isso acontece, Jay? Primeiro, ao aprender, nesse caso, ao estudar algo novo, associe coisas que já sabe com coisas novas. Vou fazer como, Jay? Vamos imaginar que você está a aprender palavras novas ou frases novas. Tenta contar uma história com aquilo. Por isso que eu sempre falo, evite aprender simplesmente palavras separadas, aprenda frases. E uma coisa, muitos usam livros que já vêm frases feitas. A ideia não é memorizar simplesmente frases que já são feitas, mas fazer com que as palavras que você aprende, as frases com que você aprende, se adaptem à tua realidade. Então essa é a primeira fase, né? Ao absorver, você tem que aprender a absorver já com essa intenção de transmitir, né? De transformar esse conhecimento em algo que é real para você. Porque muitas vezes você sabe muitas palavras, mas demora muito para processar. Ou seja, você consegue lembrar essa palavra, você vê num livro, você vê em algum sítio, mas quando você quiser falar não consegue. Esse é o problema aqui, uma má absorção, nesse caso, ao estudar, só estudar qualquer coisa. Porque muitos pensam que eles estão a aprender inglês, eles aprendem inglês simplesmente com a intenção de fazer uma prova, ou talvez demonstrar que sabem mais que os outros, e acabam por aprender coisas que não são tão importantes assim. Então sempre que tiveres a aprender alguma coisa, vê, será que isso é relevante para você? Então essa é a primeira coisa que você faz. Depois, o que faz com que a pessoa memorize não é simplesmente, né, aprender bem no momento, porque se eu até posso ver algo que me emociona e associar aquilo que eu aprendo a algo que eu já sei, mas se eu não fazer isso várias vezes, não repetir o que eu aprendo, então não tem como eu aprender bem isso. Então a segunda fase é o quê? É a repetição ou a reprodução. Vai imaginar você aprender a palavra garrafa, bottle, né? Ou bottle. Bottle significa garrafa. Mas você não vai aprender essa palavra de uma vez só, né? Ouviste uma vez e fica para sempre, né? Ela até pode ficar por um bom tempo, mas há uma grande probabilidade de esqueceres assim que parares de usá-la. Então, a reprodução, a primeira fase, né? A segunda fase que eu chamo de reprodução, você vai repetir isso várias vezes depois de aprenderes. Pode ser umas 3, 5 vezes. Porque primeiro, isso faz com que você memorize. O cérebro nota que isso é importante para você, porque você repetiu várias vezes. E depois você aprimora a pronúncia. Isso é a segunda fase. Mas reprodução só numa vez, no dia que você estuda, não é suficiente. É importante que você também repita essas palavras com um espaço, chamamos de repetição espaçada, ou seja, sistema de repetição espaçada. Então não confunda a reprodução, né? Porque muitos pensam que se eles estudarem muito no mesmo dia, ou repetirem aquilo várias vezes no mesmo dia, já vai ser suficiente. Não, mas é necessário fazer um sistema de repetição espaçada. E, Jay, então como é que eu posso fazer esse sistema de repetição espaçada? Você pode fazer da seguinte forma: estuda no dia 1, né? A matéria, nesse caso, você vai estudar, absorver a informação, associar, fazer muitas coisas aí, estudaste no primeiro dia. Então você repetir umas 3, 5 vezes, que você repita, eu sempre recomendo repetir 5 vezes, porque além de memorizar também a longo prazo, né? Ou nesse caso, de ficar na mente, o cérebro achar que isso é importante.
também você tem a chance de melhorar a pronúncia, porque quando eu repito várias vezes uma mesma palavra, pronuncio cada vez melhor. Então essa é uma das vantagens. E depois, estuda depois de 3 dias, nesse caso, estudaste no dia 1, no dia 3 estuda de novo, e depois no dia 7, e depois de 30 dias estuda mais, nesse caso, no dia 1, no dia 3, no dia 7 e, por fim, no dia 30. Por que, Jay? Porque quando você repete, você vai passar essa informação para o sistema de memorização a longo prazo, nesse caso, para a memória de longo prazo. Porque quando você só vê algo pela primeira vez ou uma vez, isso fica na tua memória de curto prazo. E ninguém quer ou seja, ninguém quer que uma informação que é importante fique só em memória de curto prazo. Quer dizer, só lembra em poucas horas ou alguns dias. Você quer lembrar isso aqui para sempre, quer acessar isso rápido. Porque quando você manda uma informação para a memória de longo prazo, você consegue acessar essa informação o mais rápido possível. Nesse caso, por isso que em português, você quando quer falar uma coisa, você manda rápido a palavra. Até chamam muitas vezes de quê? Isso agora que chegou no nível automático. E muitas vezes também chama de nível emocional, porque muitas coisas que nós aprendemos, nós não precisamos de pensar. Não tem que pensar para falar isso aqui, não. Você só manda, só chuta. Isso é nível intuitivo. Isso é possível quando você consegue mandar uma informação no sistema na memória de longo prazo. Isso exige repetição. Última fase, que eu chamo de aplicação à prática. Embora que você vá repetir nos dias seguintes, né? Mas é necessário também praticar, tornar isso real, como eu disse no princípio, para o teu dia a dia, para a tua vida. E como é que você pode fazer isso? Podes primeiro ir em frente aos espelhos, em frente ao espelho, né? Só um espelho, V3 está bom, tá, mas um espelho, você vai em frente ao espelho e começa a praticar. Mas se você aprender uma palavra, eu disse, não é melhor? Quando aprender essa palavra, vê uma frase, tenta criar uma frase com essa palavra que é muito real para você. Uma frase que é do teu dia a dia. Vamos imaginar que você aprendeu water, né? Water, nesse caso água. Você pode falar I want to drink water, ou I want, sei lá, o que, né? Mas usa sempre essa palavra, uma frase que para ti é real. Porque a frase que você encontra no livro pode não ser real para você, isso vai ser muito complicado, porque quando você memoriza a vida dos outros, é muito complicado saber a tua, porque quando alguém te perguntar, você vai ter que falar de você, não vai ter que falar da vida dos outros. Por isso que é muito importante que você sempre associe essas palavras ao que é real para você. Ou frases, pode adaptar frases que já existem, né? Porque ninguém vai inventar muitas coisas novas, mas pode adaptar as frases que você já conhece a você. Esse não é uma fase da aplicação, sempre adapte. Qualquer frase, qualquer história, ele falou, sou da França, não sou da França, sou do Brasil, sou de Angola, sou de Moçambique, você adapta essa frase à tua realidade, no momento de aplicação. Então você pode fazer o que nessa aplicação? Em frente ao espelho, pode fazer perguntas e responder perguntas. Pode simplesmente contar o que aconteceu no dia a dia, né? Você usa o que você sabe, não inventa muita coisa. Porque muitos falam, não, mas Jay, eu não tenho vocabulário suficiente para contar um dia, não. Fala só o que você sabe em inglês, nesse caso. Sabe 5 frases em inglês. Adapta aquela frase, tipo, eu comi, I ate, eu fui à escola, I went to school. Você não consegue falar no passado, fala no presente, não. I eat, I go to school, porque a ideia é você aplicar aquilo ali. Sempre usa o que você já sabe. Aconteceu que tem uma frase que você quer aprender, né? Porque muitas vezes quando você começa a falar do dia a dia também, fica muito mais fácil aprender palavras novas. Então você vai pôr no dicionário e vai aprender e usa. Isso também é bom. Segunda, da aplicação, né? Quando você aplicou, fazer sozinha. Falar sozinho ou sozinha, né? Você, segunda fase, pode procurar alguém para praticar, porque sempre é melhor, porque quando eu tenho alguém para praticar, eu consigo fazer o quê? Eu tenho a habilidade, eu tenho a oportunidade de saber se eu estou a falar certo ou estou a falar errado, porque geralmente a pessoa que eu vou procurar para praticar fala melhor do que eu. Então, vou resumir esse vídeo aqui um pouco longo, até ficar longo que tem que fazer, porque muitos gostam de vídeos curtos. Primeiro, absorção. Na fase da absorção sempre tenta associar palavras novas a coisas que você já sabe. Fase 2, reprodução. Sempre repita no mesmo dia de estudo aquela frase ou a palavra que você aprendeu, adaptando a tua realidade. E a repetição espaçada, que seria o terceiro ponto, mas está no ponto 2. Então sempre faz repetição no dia 1, no dia 3, no dia 7, depois de um mês faz mais. Isso vai fazer com que a informação fique na tua memória de longo prazo. E terceiro passo é a aplicação do que você aprendeu, nesse caso a prática. É bom praticar sempre, porque quando você pratica, fica muito mais fácil. E outra coisa, a prática ajuda a diminuir o tempo de resposta, porque muitas vezes quando fazem uma pergunta, você tem dificuldade de responder porque você não pratica. Mas quando você pratica, fica muito mais fácil responder as perguntas. Então, se você assistir esse vídeo aqui, escreva aqui na Estrada da Fluência. Escreva aqui nos comentários, na Estrada da Fluência. E nos vemos no próximo vídeo.